Emerson na área, beleza? Fiquei um tempinho sem gravar, vamos ver se eu tenho mais tempo aí esses dias para gravar algumas coisas. Bom, eu estou postando coisas variadas, né? De música, de desenho, mas hoje eu quero falar a respeito de boas histórias. Eu acho importante a gente procurar nos grandes clássicos ideias, inspirações para produzirmos coisas legais quando nós vamos contar uma história para alguém, seja escrevendo um conto, seja escrevendo um livro, uma história em quadrinhos. História em quadrinhos é sobre o que eu vou falar hoje. Vou falar sobre uma inspiração que eu tive muito na adolescência, já que eu sou muito fã de ficção científica, de space operas, e acredito que muitos que assistem meu canal, muitos de vocês, também são fãs. Então algo que revolucionou para mim foi essa publicação aqui, que começou a sair em 1987, essa é a Aventura e Ficção. É uma revista que começou nesse formato magazine, formato Conan. Essa daqui saiu em setembro de 1986, ou seja, há 37 anos, imagina só que legal, né? E ela começou publicando material da Marvel que também saía em formato magazine, ou seja, um material que era voltado mais para o público adulto, ali, revistas como Marvel Preview, Marvel Bizarre Adventures. Eles pegavam esse material, que saía também em preto e branco, e publicava aqui as histórias, né? Algumas um pouco mais longas, outras um pouco mais curtas, algumas apresentando personagens já conhecidos, e outras assim lançando ideias de algum personagem que talvez fizesse sucesso e virasse uma história em quadrinhos própria. Mas essa publicação, apesar de ter saído aqui em 86, ela publicava coisa que saía no final dos anos 70 e começo dos anos 80 na Marvel. E fez muito sucesso, assim como o Conan, já que nessa segunda metade dos anos 80 aqui no Brasil, a gente teve um aumento muito grande assim do leitor dos leitores adultos, né, os leitores mais velhos, que gostavam justamente do Conan. Havia saído o Batman, o Cavaleiro das Trevas, estava para sair o Watchmen, Ronin aqui no Brasil. Então esse mercado estava prolífico. E essas revistas justamente traziam umas histórias assim com um teor um tanto mais pesado, também mais interessante. E os contos de ficção científica são demais. Se vocês quiserem, eu posso fazer até um vídeo apresentando edição por edição dessa publicação, que eu acho sensacional. Foram acho que 22 números, eu tenho todos. Mas eu vou falar de duas histórias específicas, nem vou falar das revistas. Eu mostrei essa daqui que é a número 1, mas as histórias que eu quero apresentar para vocês estão na número 6, essa daqui, com capa do sensacional Napoleão Figueiredo. Embora a revista que tivesse esse conto principal aqui do Thor tem uma capa maravilhosa do Jusco, a revista saiu em 1982, então ela tem essa história desenhada pelo John Bolton. Não é sobre ela que eu vou falar, inclusive um canal muito bom chamado Gico HQs, abraço aí Gico, já fez uma matéria sobre essa história do Thor específica, que é muito legal. Olha só, como era um quadrinho em preto e branco, então a pessoa podia trabalhar um pouco mais aí nas luzes e sombras e tudo. Maravilhoso, né? Na década de 70 saiu histórias assim do Tomb of Drácula, o Hulk mesmo. Mas eu vou mostrar para vocês a história chamada O Profeta, escrita por Mark Gruenwald, ilustrada pelo Val Mayerik, fantástico. Vou explicar um pouquinho, vou falar um pouquinho no que eu acho que ela foi inspirada, porque me impressionou quando era jovem e me impressiona até hoje. E depois eu vou falar de uma outra que é mais antiga que essa, que saiu na Marvel Preview em 76, e aqui ela saiu na Aventura e Ficção número 13. É engraçado que essas duas personagens aqui da capa já tinham aparecido na edição número 9 também, mas histórias delas mesmo nunca saíram aqui. Acho que eles acharam que não ia fazer sucesso, infelizmente. Essa revista é de setembro de 88, e ela abre com uma história fantástica do Bill Mantle, escrita pelo Bill Mantle, ilustrada pelo Ed Hennigan, com arte final do P. Craig Russell e do Rick Bryant, que chama Espadas nas Estrelas. Eu fui pesquisar a respeito, né, para ver se eu achava mais alguma informação, porque eu acho essa história sensacional. Ela é baseada muito tem muito da Ilíada, tem muito da Odisseia, tem um tanto aqui do Mahabharata, tem um pouco de mitologia nórdica, tem um pouco da Eneida do Virgílio também. É maravilhosa. E daí eu descobri que ela tinha meio que uma apresentação de 3 páginas ali no começo. Se vocês quiserem, depois eu coloco até o link do blog. E daí eu fui ler justamente onde cita essas inspirações.
mas aqui ela já começa direto na história, ela tem um desenho lindo, deixa eu ver se eu abro alguma página para mostrar para vocês. É uma história de space opera sensacional, e por conta dessas inspirações aqui que eu resolvi fazer essa introdução falando da importância. Então eu vou virar a telinha do celular aqui para cima das publicações, vou fazer um breve resumo. Obviamente vai ter spoilers, né, porque eu quero mostrar até o final, a arte, tudo, né, a explicação, o desfecho das histórias. E são histórias também de mais de 40 anos que estão aqui no Brasil há mais de 35 anos. Então, quem quiser procure aí nos bons sebos, né, nos sebos virtuais ou nos sebos locais aí para tentar encontrar quem gosta de space opera, de ficção científica, de histórias assim fantásticas. São histórias da Marvel bem interessantes, eu acho que até algumas delas valeriam criar um universo só para isso. Espero que vocês gostem então das explicações, beleza? Até já já, gente! Certo, vamos lá então. Então essa história O Profeta saiu na Aventura e Ficção número 6, escrita pelo Mark Gruenwald, ilustrada pelo Val Mayerik, que eu gosto muito da arte dele, principalmente depois que eu li a Espada Selvagem de Conan 58, tem uma história maravilhosa dele, toda em Aguada de Nanquim. Ele fez outras coisas também, como ilustrou o Howard the Duck, fez várias capas aí para revistas, inclusive até da Heavy Metal americana. E aqui essa história então ela começa com um peregrino que está escalando ali no norte do Canadá, ali, uma parte fria. Ele está em busca de um profeta, né? Imagina que a história é de 1982, então ainda tinha muito disso, né? Pessoas procurando gurus ali, né, nos Estados Unidos. Então esse é um tema bem recorrente, mas a história se passa há muito tempo no futuro. E aí ele encontra esse profeta ali flutuando, né, alguns metros acima dele. Ele vê lá ele flutuando e daí ele não sabe o que fazer porque ele queria chamar o profeta, mas ele está num transe tão grande, então ele acende uma fogueira e espera. Enquanto ele está ali com a fogueira acesa, a fogueira se apaga sozinha. E aí o profeta aparece diante dele e pede desculpa para ele, dizendo que a maldição dele é justamente essa, assim, a energia escapa de perto dele. E ele quer saber por que então esse peregrino está lá. Então ele viu, o peregrino disse que estava lá em busca de conhecimento, mas ele disse que não tinha nenhum ensinamento para o rapaz, né? Mas o rapaz disse que não era mais como as outras pessoas, e por isso que ele queria a ajuda então desse profeta. Mas o profeta disse que há mais de 200 anos, no início da Era da Transformação, que ele chama assim, ele começou a profetizar, mas as pessoas não davam ouvidos, daí ele ganhou alguns seguidores ali depois com o tempo, né? Mas depois, quando a primeira profecia dele se realizou e começou a nascer pessoas com poderes, como se fossem uns mutantes ali, uns X-Men, as pessoas acabaram rejeitando e foram embora. Então essa que é a Era da Transformação que ele fala. Ele diz ali que as pessoas iam ganhar alguns poderes mutantes especiais, né? Lembra? É uma revista da Marvel, né? Então ele foi perdendo os discípulos ali, ele não convencia ninguém de que a transformação era apenas o pequeno passo de um bem maior que iria acontecer, então ele ficou desolado e ficou isolado na montanha também. Isso ele já estava há 40 anos na montanha, então ele falou assim que o cara tinha gastado, né, o peregrino gastou muito tempo e energia para lá, sendo que ele não tinha mais nada para falar para as pessoas, assim, tudo que ele tinha dito as pessoas já meio que sabiam, né? Parece hoje em dia, já que hoje em dia também todo mundo quer ter razão sobre tudo. Mas aí ele explicou, o rapaz, o peregrino, explicou por que ele estava lá. Então ele diz que quando ele nasceu, os pais dele não encontraram nenhum poder nele, né? Olha lá, a mãe dele era mutante, era psicocinética, o pai dele era um transmorfo, e ele lá, e eles começaram a estudar, levaram ele no médico e tudo, mas ele não tinha poder. Quando ele chegou na escola, ele começou a sofrer bullying. Porque as crianças, ó lá, tinham seus poderes, algumas voavam, né, algumas levantavam grandes pesos e ele não tinha nada. Quando ele chegou no ginásio, ele disse que o poder que ele tinha era o poder da empatia, porque ninguém tinha como dizer se era verdade ou não. Mas quando uma pessoa, então, telepata descobriu a verdade, aí também começou o bullying até na época de adolescente. Aí quando ele estava adulto, ele descobriu, então, num computador, né, como se fosse a internet, mas estávamos em 1982, quando essa história saiu, lembre-se disso, de que havia o profeta e como ele preveu essa era da transformação, a salvação da raça humana. Então ele resolveu pesquisar de que formas encontrar esse profeta, até que ele passou os últimos 3 anos
procurando o profeta porque ele queria uma visão cósmica, segundo ele. Mas o profeta ficou comovido e pediu para meditar, então, durante um tempo, para que pudesse ensinar para ele alguma coisa. Ele, enquanto estava meditando, flutuando, ele teve uma visão de uma nave espacial se aproximando. E aí ele descobriu onde ela ia chegar, já que ele era um profeta, e ia chegar no Kansas. Só que eles estavam no Canadá, né? Então ele acordou o jovem e falou, ó, o dia da salvação está próximo, a nave dos escolhidos está chegando e eu sei onde ela vai pousar. E ele disse que ia ter a volta dos 12. Os 12, então, eram 12 humanos que haviam sido escolhidos por extraterrestres, né, décadas antes, e que eles iriam retornar, então, para trazer ensinamento ou para levar a população, né, as pessoas do mundo, para uma iluminação maior. E daí o profeta, então, já com esse poder que ele tem, né, o poder mutante dele era justamente de afastar a energia, ele sai andando pelo ar para chegar mais rápido e o garoto consegue, né, acompanhá-lo ali, levando semanas para chegar. Aliás, 3 dias, né? Eles levam 3 dias atravessando, ele vai mostrando, até que eles chegam num depósito de ferro velho, de carros antigos, onde a nave ia pousar. A nave se aproxima, de lá descem os 12. É interessante os jovens que chegam, porque eles chegam muito grandes, né? Olha o tamanho aqui do profeta e do peregrino, comparado com o tamanho dos humanos que voltam, né? Aí diz aqui assim, eles já foram humanos, e eles foram escolhidos de acordo com as suas profissões, assim, um poeta, um fazendeiro, um soldado, um artista, um místico, um caçador, um marinheiro, um músico, um cientista, um físico, um construtor e um filósofo, entre homens e mulheres. E daí disse, agora eles são muito mais que humanos, eles são discípulos celestiais, herdeiros do universo, os instrumentos da salvação. E quando eles descem, então, eles fazem uma projeção no mundo inteiro, chamando, né, as pessoas do mundo para o Kansas. Na época, eles acreditavam que iam ter 6 bilhões de pessoas aqui, né? Imagina que hoje a gente já tem bem mais que isso, mas em 1982 devia ter em volta de 3 bilhões por aí. Então esses 6 bilhões de habitantes vão se aproximando, você vê que vem alguns voando, né? Todos eles têm os seus poderes ali, e eles vão sendo abduzidos então por essa nave gigantesca, são levados às filas aqui, sensacional. Até que eles vão observando, né? O mestre vai observando junto com o peregrino. Quando chega no final, o peregrino começa a ser puxado também. E o mestre fala para ele ir, que o mestre vai ficar sozinho aqui na Terra. O garoto fala, não, se você não vai, eu também não vou. Mas ele fala, não, eu não posso negar a salvação para ninguém. Então quando ele sobe, aí um dos gigantes olha para ele e pergunta, você não vem, ancião? E ele fala que não, porque ele é envolvido por uma esfera de força, né, nula, dentro da qual toda a energia até um certo limiar é neutralizada, incluindo a inércia. Então na hora que a nave fosse se movimentar, ele morreria na hora. Aí um dos escolhidos diz, né, é uma pena, ancião, eu sinto que você possui grande fé, que você encontre paz na Terra. A nave vai embora, e ele fala, ela é toda sua agora, e a solidão novamente do profeta, só que dessa vez com a certeza de que ele não encontrará mais nenhum humano na Terra. É muito legal, né, algo para se pensar aí, no que nós vemos, né, as informações que nós vemos do futuro, que pode nos trazer realmente destruição, que pode nos trazer iluminação. Baita história do Mark Grunwald e do Val Mayerik. A outra, que eu comentei, que é a Aventura e Ficção número 13, então já abre com essa Espadas nas Estrelas, Alas às Sementes do Homem. Olha lá, já começa com uma quase splash page aqui, bonita demais, mostrando uma guerra aqui entre facções interplanetárias, né, uma coisa parecida com Star Wars, mas vocês vão ver que não é há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, na verdade é muito tempo à frente. E o rei, né, de uma das facções, assim, mais humanoide, está falecendo, seu filho, o príncipe, está ali esperando. Ele tem um mago, como se fosse o Merlin ali, né, das crônicas arturianas. Lembre-se que eu disse que essa história é muito inspirada, inclusive nas grandes histórias gregas, né? Os soldados estão ali lutando, ele está prestes a morrer, e ele tem a espada que ele vai passar para o filho dele, só que daí ele diz que o filho na verdade não vai ser rei, o filho é chamado Joe Desbravador. E é engraçado porque esse mago ele fala com assim, um pouco mais cheio de gírias, né? Os outros personagens falam de um jeito mais pomposo, assim. Então ele fala, que tal cortar esse papo e ir direto ao que interessa? Você está morrendo, meu velho rei. E o nome do mago é Delfos ainda, né? Só que então o rei conta, né, para ele que na verdade ele não vai ser, pela profecia ele não vai se tornar rei.
Afinal, a raça deles vai perder essa guerra, né? E o garoto fica revoltado com isso, né? Então ele fica meio envergonhado do pai, assim, ele meio que rejeita o que o pai disse, né? Ele diz que ele tinha que seguir os caminhos que foram traçados para eles, e ele era o desbravador, mas ele não ia ganhar a guerra, então a dinastia ia acabar ali. Ele fica revoltado, o mago tenta consolá-lo ali, e ao invés de despedir do pai dele, então ele sai envergonhado, larga o pai agonizando para morrer e vai embora junto com o mago. O velho rei fica lá, o rei fica morto, e o resto dos guerreiros continuam travando essa guerra perdida deles. Enquanto ele vaga, ele vê as naves, né, dos inimigos se aproximando. Elas são umas naves meio biomecanoides. É legal porque isso é de 1976, hein, antes do Alien. E os guerreiros então começam a morrer todos, e ele vê lá do céu, né, a morte então do seu povo, enquanto ele foge com o mago. Quando ele foge com o mago, ele também vê, né, mais outras naves, né, guerreando ali, explodindo o planeta, tudo, e ele tem que se esconder. Então o mago leva ele para uma espécie de túnel ali. Eles vão para uma entrada secreta, quase uma Batcaverna, só que é a história da Marvel. E ali tem um monte de aparatos, olha lá, tem até uma locomotiva antiga e tudo, e ele não está entendendo nada, né? Imagina, né, um garoto ali de milênios, no futuro ver uma máquina de fazer café, livraria, coisas que ele não conhecia. Olha lá como o visual dele é quase medieval, né? Só que daí o mago então fala para ele sentar numa máquina, e a máquina vai explicar um pouco mais, né? Ele chama de professor a máquina. Então ele senta, coloca uma moeda, a máquina entra no cérebro do príncipe e começa então a contar a história de que a Terra estava impossível de se morar nela, e os seres humanos então começaram a sair para desbravar outros lugares, né? Conhecer outros planetas aí. Conforme eles foram conhecendo os planetas, eles foram se adaptando. Alguns foram ficando aquáticos, né? Outros foram se tornando híbridos. E dessa forma, então, como eles estavam no sistema solar diferentes, eles começaram a guerrear uns contra os outros. E aí, conforme eles foram crescendo e se desenvolvendo, surgiu uma raça chamada Ramins, que eram homens que evoluíram além das fronteiras da galáxia, raças perdidas que voaram para o desconhecido quando a Terra atingiu seu fim. E esses se tornaram os mais bélicos e estavam conquistando todos os outros. E o garoto pergunta, mas como isso é possível? Aí o mago diz, é possível sim, garoto. Nós nos distanciamos demais nesses últimos séculos. Sei muito bem disso, eu estava lá. Então esse cara, por isso que ele tem esse jeito de falar assim mais moderno, porque ele viveu na época do século XX. Então ele havia presenciado tudo isso. E enquanto ele estava mostrando as coisas, eles recebem um alerta dizendo que os Ramins haviam descoberto a caverna onde eles estavam. Então ele corre e há um foguete de fuga para escapar. Eles entram ali no foguete, é um robô ali que avisa para ele que os inimigos estão se aproximando. No momento ali, os Ramins chegam, ele sai ainda, o príncipe ainda sai para batalhar com eles, mas na hora que eles fogem, então infelizmente o mago é atingido, e aí o mago, ele fala para o mago pedir qualquer coisa antes de morrer, ele fala assim, eu não sei o que significa aquela coisa da profecia de você ver mais que seus olhos e empunhar uma espada que brilha como as estrelas. Mas se encontrar, pense um pouco antes de usá-la, tá bem? Mas quanto a mim, estou feliz de ter chegado ao meu fim. É legal que no fim aparece até a cara do Star-Lord, aqui o Senhor das Estrelas, né, que a gente conhece aí dos filmes, né, o Peter Quill, dos filmes Guardiões da Galáxia, mas nessa época, inclusive, essa história aqui é uma segunda história de uma revista que vai aparecer aí na tela para vocês, que tem a capa, o Star-Lord, cuja história apareceu em Super Aventuras, Heróis da TV, aqui no Brasil. Então, assim a história chega ao fim, né? Poderia ter até gerado mais, já que o Bill Mantle criou todo esse mundo aqui, né? Baseado na mitologia grega. Sensacional. Então espero que vocês tenham gostado aí da apresentação dessas duas histórias e que busquem aí encontrá-la na internet ou nos sebos para aprender um pouco mais aí, desenvolver mais formas de escritas e se inspirar. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Abração do Merso. Até mais!